A palavra de Deus está no livro de Jeremias, capítulo 1. Amém? Eu vou pedir à irmã Mary para ler todo o capítulo 1, de versículo 1 até o versículo 19. A vocação e a primeira visão de Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Hilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. E ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Sim. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Amém. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruires e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. Sim. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu vejo sobre a minha palavra para a cumprir. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E pronunciarei contra eles os meus juízos, Sim. por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Sim. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte e por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E planejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém. Orando. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor Deus Todo-Poderoso, o maior, o soberano, o único, que tem toda a honra e tem toda a glória. Pai, eu vim, Pai Santo, invocar a tua presença nesta noite, Senhor. E Pai Santo, cada alma que, Pai Santo, está escutando esta mensagem, seja edificado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar assentos. Obrigado. Em reverência à palavra de Deus, colocar em pé. Amém? E o tema que o Senhor Deus colocou no meu coração hoje é: como alguém sabe que tem um ministério da parte de Deus. Vou repetir.
como alguém sabe e tem um ministério da parte de Deus. Amém? E esta matéria, na verdade, estará em torno do versículo 4 até o versículo 10, mais concretamente, mas é todo o capítulo, não é? Então, para dizer como é que alguém saberá ter um ministério da parte de Deus, primeiro temos que responder uma pergunta fundamental: o que é ministério? Amém? Ministério é uma obra que Deus confia a alguém, é uma obra que Deus dá a alguém para cumprir com a vontade de Deus. Amém? Então, logo na definição percebemos algo muito importante: é uma obra que vem de Deus para a glória de Deus. Amém? Então, significa que ministério não é uma forma de ganhar dinheiro, ministério não é uma forma de ganhar popularidade, ministério não é uma forma de ser qualquer outra coisa que nós vemos nos nossos dias. Ministério é uma obra que vem de Deus para a honra e glória do próprio Deus. Amém? Então, quando Jeremias é chamado aqui pelo Senhor Deus, ele responde dizendo: Senhor, eu sou criança. Amém? No versículo diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações dei-te por profeta. Amém? Deus está aparecendo a Jeremias para lhe anunciar um ministério. Amém? Esta é a forma mais clássica que as pessoas vão descobrir se tem ou não um ministério da parte de Deus. Você não descobre que tem um ministério da parte de Deus quando vê alguém pregando, quando vê alguém ministrando e depois cobiça ou sente vontade de ser como ele. Não. Você descobre que tem um ministério da parte de Deus quando o próprio Deus vem até você e ele se apresenta. E esta é uma prática que já vai perdendo sentido nos nossos dias, porque as pessoas já não voltam para a etimologia. A etimologia é voltar para o princípio, o surgimento dessa tal coisa. As pessoas já não voltam para a etimologia daquilo que é a chamada específica de Deus. Amém? Deus, quando quer usar alguém, ele ainda usa os métodos arcaicos, se assim fosse. Aqueles métodos que nós julgamos que são antiquados, são aqueles métodos que o Senhor ainda usa. Ele, no meio de muita gente, no meio de todos vocês aqui, ele escolher aquele irmão só. E ele querer apresentar-se a ele para começar o ministério. Amém? Então, Deus ainda usa esta forma de trabalhar. Então, o ministério também não é algo que a gente tem porque a gente deseja. A Bíblia, através do apóstolo Paulo, diz que o Senhor Espírito Santo dá a cada um como quer e como lhe apraz. Amém? Então, não diz que dá a cada um como a pessoa quer ser dada. Diz que o próprio Espírito Santo tem uma vontade soberana, tem uma vontade divina, que ele dá a cada um conforme ele acha que é necessário dar. Amém? Amém? Então, o ministério é algo que vem da parte de Deus, e esta coisa que vem da parte de Deus, este pacote, porque também temos que frisar que o ministério é um pacote, e este pacote ele não é revelado de uma vez só. E este é outro problema que acontece. As pessoas pensam que o ministério é Deus aparecer e dizer que você vai ser profeta, e já está. Não. O ministério ele é revelado progressivamente. O que significa o ministério é revelado progressivamente? Significa que Deus aparece à pessoa que ele quer usar para o ministério e lhe explica com detalhes, lhe explica pouco a pouco o que ele quer fazer com esta pessoa. Amém? Isso é que significa que o ministério é revelado progressivamente. Então, por que ele é um pacote? Ele é um pacote porque Deus, quando chama alguém para confiar no dado ministério, ele também se equipa. Então, esses equipamentos que ele dá são dons, são talentos, ele equipa esta pessoa. Então, o ministério ele é um pacote porque ele vem completo. Então, não é verdade a pessoa que diz que eu tenho um ministério da parte de Deus, mas já falta dom X. Não. O ministério vem completo. Significa que Deus, quando dá ou confia um ministério a alguém, ele não vai dar algo
que não vai ser útil como é. Amém? Então, significa também que quando Deus chama as pessoas, Ele vai prepará-las para aquilo que Ele quer que elas façam. O que acontece no nosso tempo é que as pessoas, de certa forma, veem pessoas ministrando e se admiram. E isso não é mal. A Bíblia não condena esta admiração. Só que o problema é a pessoa associar a admiração que tem pela pessoa que está a ministrar como voz de Deus. E aí onde se estraga as coisas. Porque é por isso que você vê vários jovens se intitulando apóstolos, vários jovens se intitulando profetas. Não porque às vezes eles servem. Não estamos a duvidar que Deus chama os jovens para serem profetas. Mas estamos a dizer que com tamanha heresia que a gente vê, a gente tem que duvidar. Porque a própria palavra de Deus diz que um profeta, enquanto estiver a falar, o outro quer jure. Então, nós estamos a julgar, através da palavra de Deus, que a maioria dos profetas que a gente vê no nosso tempo, eles não são de Deus, por causa do conteúdo que eles nos apresentam. Não é porque a gente não gosta deles, não. O conteúdo determina se essa pessoa vem de Deus ou não. Não é aquela pessoa que é teu amigo, tua amiga, tua best, não. A pessoa que é chamada por Deus não é aquela que você gosta. A pessoa que é chamada por Deus é aquela que preenche os requisitos daquele que foi chamado de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então, como saber se alguém é de Deus? É olhar para a Bíblia, capa a capa, e dizer o que é que ele diz sobre essa pessoa aqui. Não é a Bíblia que tem que se encaixar ao que a pessoa quer. É a pessoa que tem que se encaixar ao que a Bíblia quer. Amém? Então, o ministério é um pacote e Deus prepara as pessoas. Por que é difícil acreditar que muita gente que diz que tem ministério, nós não acreditamos que tem um ministério? É porque nós estamos cientes. E quando Deus chamou a Jeremias aqui, Ele disse, Jeremias, diz que eu sou criança. Então, estamos a ver um primeiro ponto aqui. Estamos a ver que pessoas que realmente têm algo da parte de Deus, eles não aceitam facilmente. Este é o primeiro detalhe. Porque pessoas que têm alguma coisa da parte de Deus não são desocupadas. Não são pessoas que não estão fazendo nada. E você há de notar que hoje em dia, pessoas desempregadas, pessoas que não têm nada a fazer, depois encontram refúgio no ministério. Isso aí não é de Deus. Deus não procura pessoas desocupadas. E esse é outro problema fundamental. Deus não usa pessoas ou não escolhe pessoas como alternativa. Eu já não tenho outra opção, só posso escolher assim. Não. Se Ele escolheu você, Ele escolheu a dele. Ele quer você. Não é porque Ele é incapaz de usar outra pessoa, não. Ele quer você. Se Ele te escolheu, irmã Dita, é porque Ele quer você. Não é porque Ele é incapaz de usar Nero, não é porque Ele é incapaz de usar Ada, não. É porque Ele quer usar você. E isso nós temos que entender. Amém? Temos que entender se Deus chama alguém, não é porque Ele não tinha outras opções, é porque Ele queria aquela pessoa. Então, o que é que nos dificulta de acreditar que muita gente tem ministério nos nossos dias? É porque quando Deus chama a Dita, chama alguém que Ele sabe que esta aqui é mimosa, esta aqui chora muito, esta aqui come muito, sabe de todas as coisas, pontos fracos, pontos fortes da Dita. Amém? Sabe que tem dificuldade daquilo, tem dificuldade daquilo. Então, o que Deus vai fazer soberanamente? Quando Ele apresenta-se a determinado indivíduo, a pessoa que Ele está convocando para o ministério, Ele vai primeiro preparar, polir este vaso. Ele vai preparar este vaso para ser capaz de receber aquilo que Deus quer que essa pessoa cumpra. Então, nos é difícil acreditar que as pessoas que se dizem ter ministério hoje em dia realmente tenham, porque nós não vemos preparo. Não vemos preparo da parte de Deus das pessoas. Nós queremos ver um preparo, porque as pessoas que são chamadas por Deus vêm para cumprir o ministério, não para causar escândalos. Não para causar escândalos. E o que nós vemos hoje em dia, estamos cheios de escândalos, estamos cheios de pessoas que se intitulam coisas que Deus talvez nem seja par dessas coisas aí. Deus não chamou essas pessoas para essas coisas. Mas a ganância, o ego, porque muita gente hoje encontra fórmulas fáceis de viralizar o evangelho. E é isso que tem acontecido. Há de perceber que hoje em dia
Você vai para aquela esquina, todo mundo diz que acredita em Jesus. Será que realmente todos acreditam em Jesus, queridos? Como é que vamos saber então quem é o certo e quem é o errado? Através das obras, através do que estão a fazer. O que dizem, o que sai da boca daquele ali? O que aquele ali faz? Condiz com isso? Anda em concordância? Então aí não saberemos que este aqui não é nosso, este é falso. Amém? Então, esta é a forma clara que nos faz duvidar que as pessoas que dizem que têm ministério realmente tenham. Porque Jeremias, quando foi chamado, ele disse: Senhor, eu sou criança. Encontramos uma dificuldade aqui. Jeremias estava a recusar. Mas Deus depois diz assim para ele: não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Encontramos algo profundo aqui. Não encontramos um Deus dizendo: vai lá, Jeremias, e diga o que tu queres, que é o que vemos hoje em dia. Os profetas de hoje em dia dizem aquilo que eles querem, aquilo que é da vontade deles. Não é profeta esse. E este também não é alguém que tem ministério da parte de Deus, porque essas são as evidências. Às vezes, nós escolhemos tapar os olhos diante das evidências. O que significa isso? Significa que Deus te mostra que este aqui é um babá, mas este aqui não tem nada para te fazer. Te mostra A mais B. E você escolhe levar a tua mão esquerda, a tua mão direita e tapar os olhos. Não, este aqui é de Deus. Isto aí chamamos de hipocrisia total. Quer dizer, você tem tudo para desvendar. Desvendar é descobrir, para ver, revelar. Você tem tudo para saber disso aí, mas você escolheu tapar os olhos diante de uma evidência clara. Quando Deus diz: não digas que és criança, porque onde eu te mandar, irás. E o que eu te disser para dizer, dirás. Encontramos algo profundo aqui. É uma direção esta aqui que Deus está dando. Então, também entendemos, através da palavra de Deus, que toda a palavra que sai da boca de Deus, ela se cumpre. Então, se Deus disser: aí, tu vai pregar, então Ele vai te equipar com todos os equipamentos necessários para ir pregar. Então, se Deus disse: tu vai para o sítio, tu has de ir, porque Deus te disse. Tu não vais porque tu és forte, não. Tu vais porque Deus disse para ir. Então, Jeremias está a dizer, Jeremias está a ser dito aqui: não digas que és criança, porque eu sou. Esta é a palavra, este é o termo que ele usou quando falava com Moisés. Eu sou que envia. Amém? Então, esta é uma característica de alguém que realmente tem um ministério da parte de Deus. Amém? E nós queremos responder esta pergunta com substância. Como saber que eu aqui tenho um ministério da parte de Deus? Amém? No versículo 8, o Senhor Deus continua falando com Jeremias, dizendo: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? Uma coisa que é característica de pessoas que têm um ministério da parte de Deus é porque eles recebem ameaças constantes. Hoje, hás de ver que pessoas que dizem que têm ministério são amigas do mundo. É uma autêntica contradição. Porque a Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, então nós assinamos um contrato incondicionalmente de amizade com o mundo. A partir do momento em que a gente morre para o mundo, a gente já não pertence a ele, a gente já é inimigo do mundo. Amém? Então, é muito estranho você dizer que é nova criatura em Senhor Jesus, mas ainda é amicíssimo do mundo. Quando vai-se para os grupos, você está lá. Quando se vai para as festas, você está lá. Quando se vai para qualquer outra coisa que não dignifica o Senhor, você está lá. Então, isto é uma evidência clara que você não tem nada da parte de Deus. Amém? Uma coisa interessante que acontece quando o ministério começa é que Deus começa a ativar gatilhos nas pessoas. O que seriam gatilhos quando Deus quer se revelar? Há de notar que Deus há de te encontrar, você fazendo tua faculdade, fazendo tua escola, fazendo teu trabalho, tendo tua vida plena e completa. Amém? É como se tudo estivesse tão bem. E Deus, Ele chega para se apresentar. Deus não vem porque você não tem nada a fazer. Não. Ele vem porque Ele quer usar a você.
Ele não vem porque você está desempregado, não. Ele vem porque Ele quer usar a você. Agora, quando Ele vem na primeira instância e Ele encontra um tipo de dificuldade para se comunicar consigo, e não porque Ele seja incapaz de te forçar, mas Ele vem, você rejeita voluntariamente, então Ele começa a recorrer a outros métodos. Ele usa circunstâncias. Então, as circunstâncias são uma forma de Deus gritar no teu ouvido e chamar a sua atenção. Há de ver que a maioria das vezes, depois as coisas ao seu redor parece que andam contra ti. Parece que nada está a alinhar com a sua vontade. Parece que Deus te odeia. Parece que Deus não ouve suas orações. Então, esta forma é a forma mais eficaz que Deus encontra para beirar e chamar a tua atenção. Então, as circunstâncias são o método que Deus encontra para chamar a nossa atenção. Então, Ele chama a nossa atenção para poder nos revelar alguma coisa. E o ministério, na verdade, começa aqui. Começa a partir do momento em que Deus quer encontrar uma forma de se comunicar consigo. Começa quando Ele quer encontrar uma janela para falar consigo. Amém? Jeremias talvez estava a fazer aqui e Deus apareceu a ele. E Deus tem essa forma de trabalhar. Parece que quando Deus chega, parece que Ele tem estragado os planos. Mas, realmente, quando Deus chega, Ele vem para destruir todas as coisas que nós adquirimos ilicitamente, todas as coisas que não glorificam o Senhor. A forma como nós encontramos as coisas não agrada ao Senhor. Ele vem destruir todas as coisas. E Ele vem como um fogo que limpa. Então, as circunstâncias que Deus provoca, muitas vezes, as perdas que você constata quando está, de certa forma, ouvindo o Senhor pela primeira vez a falar na tua vida, não é maldição isso aí, é o Senhor purificando você. O Senhor purifica as pessoas para elas serem propensas, para elas serem maleáveis quando Deus falar com elas. Porque nós viemos de tradições, nós viemos de etnias que nos ensinaram uma certa forma de viver. Então, quando o Senhor vem se apresentar em nós, Ele quer confrontar esta metodologia, Ele quer confrontar esses paradigmas, Ele quer confrontar esta cosmovisão, essa forma que você vê o mundo. Ele quer confrontar diretamente isso aí. Amém? Então, Ele quer modificar você para alinhar mais com a tradição bíblica. Amém? Então, quando Deus, parece que é difícil ser chamado por Deus por causa daquilo que acontece, mas as coisas que acontecem conosco, elas acontecem por causa do tipo de tradição em que a gente está afiliado, por causa do tipo de lugar em que a gente está. Onde a gente está, é muito difícil ouvir a Deus, porque é muito fácil para nós acreditar nas nossas etnias, é muito fácil para nós acreditar no modo espiritual de operar em África em particular. Isso é muito claro para nós. Quando nós vemos que há um curandeiro ali, é muito fácil para nós ir procurar sorte, ir procurar alguma coisa. É muito fácil porque é algo visível, é algo tangível. E os jovens já estão começando a trilhar esse caminho perigoso. Eles querem algo muito imediato. O imediatismo é o cancro, é a doença que está matando os jovens hoje em dia. Os jovens já não conseguem esperar. O jovem quer tudo para com todos os mínimos detalhes. Até os detalhes você acha, Deus, isso aqui é retardado. Não, Ele quer dar naqueles mínimos detalhes. E uma coisa que me impressiona da parte de Deus é que, independentemente da nossa forma corrida de viver nos tempos, Ele não se deixa escarnecer, Ele não se deixa corromper, Ele ainda continua fiel ao seu desígnio. Muitas das vezes nós damos voltas, nós fazemos o que fazemos, e o Senhor continua fiel, Ele continua ali, fito,
e firme. E nós é que depois acabamos alinhando o caminho dele. Muitas vezes nós demoramos a cumprir algumas coisas que Deus quer que nós cumpramos, porque nós somos muito imediatistas e nós queremos as nossas coisas da nossa forma. Às vezes simulamos estar a aceitar a chamada de Deus, fazendo algumas coisas como evangelizar na escola, fazer qualquer outra coisa. Mas uma coisa que nós ainda não entendemos é que Deus, Ele não se deixa escarnecer, Ele não se deixa burlar. Uma coisa que vai acontecer é que Deus vai deixar você fazer todos esses malabarismos. Então, quando você quer sair de casa escolhida, escrever teu namorado, dribla tua mãe, dribla teu pai, mafia eles. Mas Deus é aquele pai que deixa você fazer isso tudo aí, até chegar àquele ponto de maturidade em que Ele vai alcançar você, para você alinhar com a vontade dele. Então, Deus tem toda a paciência do mundo para cumprir os desígnios que Ele quer cumprir na tua vida. Não se preocupe com o tempo, porque o tempo é de Deus. Muitas das vezes nós entramos na onda de é porque o tempo está a fugir, o tempo está a fugir. Não, o tempo não foge, o tempo foge aos teus olhos. Acredita, querida, se Deus quiser que você cumpra a vontade dele, que você aceitar isso aí, você até pode chegar aos 30 e parecer que ainda tem 18 anos. E tua vida está tão feliz, como se você tivesse ainda 16 anos. Por quê? Porque você está aceitando a forma de Deus lidar consigo. Está aceitando o método de Deus. Amém? Jeremias aqui foi conquistado. Jeremias foi conquistado por Deus paulatinamente. E a forma, esse diálogo que vocês estão a ver aqui, é isso que tem que acontecer ainda no nosso tempo. Deus vai chegar a agredir você, querida. Não vai chegar a dizer, não vai fazer isso aí, o Senhor Deus. Ele vai chegar a dialogar consigo. Quando ele chegou para Jeremias, ele dialogou com Jeremias. E Jeremias teve tempo de responder ao Senhor. E isto é algo que tem que fazer parte da nossa vida. Nós temos que acreditar que oração é um ato de Deus falar e nós também falarmos com Ele. Hoje, nós transformamos a oração numa fórmula de pedidos e não numa forma de interação. Nós gastamos mais tempo com os nossos queridos, com os nossos bestes, nossos namorados, esquecemos de passar esse tempo com Deus. E é injusto, queridos, porque de todas as vezes que a vida depois aperta, nós voltamos para Deus. Esperamos que Ele nos ajude, mas nós não queremos ter essa interação com Ele. O Senhor Deus quer uma interação conosco. E uma coisa que temos que entender é que quando o Senhor nos chama para o ministério é um privilégio. É um privilégio porque fazer parte daquilo que é a obra do Senhor é cumprir a vontade dEle e Ele vai materializar grandes coisas na nossa vida. Uma perspectiva que já não é entregada aos jovens no nosso tempo é aceitar ser chamado por Deus. Uma coisa que está traindo a maioria da juventude é pensar que a chamada de Deus é só para os desempregados, é para pessoas que não estão a estudar, pessoas que não têm nada. Não. Você que está na melhor faculdade, você que é muito inteligente, você que tem aquele status social mais elevado, Deus também pode usar você e pode chamar também. E é isso que nós temos que aprender ainda jovens, porque o Senhor, quando quer formatar o ministério em nós, Ele começa conosco ainda pequenos, ainda maleáveis, ainda moldáveis, ainda mutáveis. Amém? E é um privilégio ouvir a voz de Deus na mocidade, na juventude. E nós temos a ideia deturpada, a ideia errada, que Satanás está difundindo através das mídias, que eu vou curtir a minha juventude, depois vou me entregar ao Senhor depois. Não. Esta é a maior mentira que Satanás te entregou. Porque o que Satanás está fazendo? Ele está redefinindo a forma de ver as coisas. Ele está redefinindo a forma de vivência. Está redefinindo os padrões sociais. E como é que ele está fazendo isso aí? Ele está te dizendo que viver a tua vida como você quer é a coisa de 1000 ouros. É a coisa do momento, é a trend, como vocês dizem aí. É a trend do momento. Então, ele está te ensinando também que vender o seu corpo, de se dormir com qualquer menino, com qualquer homem, é normal. É porque, eu estou à procura do meu namorado até encontrar. Quer dizer, você vai
trocando de cama em cama, e para homens também vão se prostituindo praticamente. E uma coisa que as pessoas não entendem é que Satanás também está mentindo para a sociedade. Ele só faz, de certa forma, diabolizar a mulher, pensando que quando o homem transa com várias mulheres, ele não sai prejudicado. Só as mulheres que transam com vários homens, eles saem prejudicados. Essa é a maior mentira que Satanás te contou. Porque o sexo, ele é uma envolvência espiritual. E, independentemente do sexo, aquilo tem um efeito totalmente negativo. Agora, a única coisa que é notável, é uma desvantagem para as mulheres, é a parte física, as limitações físicas rápidas. É isso que é a única desvantagem. Mas em termos de impacto espiritual, é totalmente o mesmo. Se você se prostitui, não interessa se você é homem, se você é mulher. Você está se prostituindo, está ofendendo o Senhor. E as devastações espirituais estarão contigo. E isso é que está retardando o maior sucesso de várias pessoas. Deus quer usar a juventude para mudar o ciclo da nossa geração. Mas a nossa juventude está dormindo. A nossa juventude está fumando as coisas que Satanás está entregando na sociedade. É por isso que estamos entorpecidos, estamos embriagados. Porque nós não queremos olhar a perspectiva bíblica e aceitá-la. Jeremias, quando foi chamado, ele teve tempo de discutir. E essa é uma coisa que temos que aceitar também e entender. Quando Deus te chama, Ele não está te forçando. Isto é o momento em que Ele está começando a negociar contigo. Deus não força ninguém para lhe servir. Ele está começando a negociar consigo. Jeremias, quando foi chamado, ele teve a oportunidade de dizer: Senhor, eu sou criança, eu não posso fazer isto aqui. E o Senhor Deus teve a oportunidade de lhe explicar também numa dimensão diferente, que tu não és criança porque eu estou te dizendo para fazer. Eu estou te mandando para ir fazer, então tu farás e tu dirás, porque eu, o Senhor, todo Deus, estou te mandando fazer. Então, Jeremias teve a oportunidade de dizer: Senhor, mas o que está acontecendo? Ele teve essa interação com o Senhor. E você tem que entender isso, porque no nosso tempo, parece que as pessoas pensam que ser chamado por Deus é algo automático. Não. Deus pode levar 5 anos a lidar consigo, até você entender a chamada de Deus. Esse é outro problema. Porque as pessoas não querem levar tempo a aceitar ser moldáveis. As pessoas não estão a aceitar ser moldáveis por Deus. E aceitar ser moldável é aceitar que a tua perspectiva de vida ela é errada em relação à perspectiva de Deus. Aceitar isso aí. E muitas das vezes nós não aceitamos essas coisas porque Satanás está lutando com a nossa natureza espiritual. Queridos, eu acredito 100% que cada um de vocês aqui individualmente há aquele momento sozinho que ouve uma voz do pensamento, uma ideia brilhante, alguém falando consigo. E depois, no fim das contas, você pensa que são coisas da minha cabeça. Porque nós estamos esquecendo que somos espirituais. E parece que a tua fé cristã ela é ineficaz. Porque você não está aprendendo a olhar as coisas na perspectiva espiritual. Às vezes, as pessoas querem que seja sinônimo da presença de Deus, querem que seja sinônimo da vontade de Deus, ter coisas exteriores, coisas que podem ver. Não, queridos. Você é um ser espiritual que pode ver alguém. Deus está aparecendo e dizer: pá, querida, vai lá falar com aquele jovem ali. Ele precisa ouvir este evangelho. E você, na visão espiritual, contemplar isso e aceitar que, assim como o Senhor te disse, sucederá. Amém? Então, quando o Senhor Deus continua a dialogar com Jeremias, aqui no versículo 10 diz: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reis, para arrancares e para derribares, e para destruires e para arruinares, e também para edificares, para plantares. Algo me interessa aqui. Deus está a falar de destruição, Deus está a falar de arrombar, está a falar de destruir, mas também está a falar de edificar, construir. E disse que ele colocou para fazer isso aqui. Jeremias não era soldado, queridos. Jeremias não era soldado. Jeremias não sabia lutar, eu acredito também. Talvez gerou mais matéria. O que eu quero vos apresentar aqui é que quando Deus te chama, é para usar
uma coisa fundamental, que é um milagre, a capacidade de Deus te dar palavras que vão trazer à realidade as coisas que eram ficção. A capacidade de Deus te dizer, levanta-te e anda. E são palavras essas. A capacidade de dizer, tu aí, seja liberto em nome de Jesus. São palavras. Então, somente palavras, são as palavras que não são simples palavras. Isto é que me interessa frisar aqui. Agora, quando o ministério é de Deus, o que sai de nós já não é palavras, é alimento. Porque o que sai de nós é uma virtude do Espírito. E esta é a característica do ministério. Pessoas que carregam algo da parte de Deus, quando elas falam, elas estão alimentando pessoas. É por isso que elas devem falar com esta consciência, que estão alimentando pessoas, estão falando com pessoas. Eles devem acreditar no Espírito, que estão alimentando pessoas. Porque eles têm um ministério da parte de Deus. E devem acreditar pela fé que as palavras deles já não são meras palavras. São leite para os pequeninos, é estima para os grandes. E é isso que o Senhor Deus quer moldar em nós paulatinamente. Nós vamos saber que temos ministério da parte de Deus quando ouvirmos a voz dEle. Quando ouvirmos diretamente Ele nos comunicando alguma coisa. Deus pode usar profetas para falar consigo. Sim, pode. Mas o Senhor não descarta aquela forma tradicional de ter uma interação pessoal contigo. Porque é isso que está sendo apagado. As pessoas estão a pensar que só pode ouvir Deus através dos profetas. Não, querido. Você pode ouvir Deus. E você ouve Deus a maioria das vezes. Quando você está para ir contra a vontade de Deus, quando você está para pecar, naquele momento sombrio, você ouve uma voz. E a Bíblia traz algo muito fundamental aqui. Diz que o descrente ouve a voz da lei natural, a lei da consciência. O que é a lei da consciência? É aquela parte que Deus colocou em todo ser humano que lhe acusa. É por isso que um bebê, você não lhe ensina a estragar, não lhe ensina a ser mau. Alguém te ensinou a ser mau? Será que teus pais disseram você tem que odiar aquela ali? Te disseram isso aí? Você tem que fofocar. Alguém te ensinou essas coisas más? Não, você é mau de natureza. Porque esta é a tua natureza caída, aquela parte caída. Ninguém te ensina isso aí. Então, agora temos uma outra coisa também que ninguém nos ensina, que é o discernimento do bem e do mal. A gente consegue, de uma forma inata, ninguém nos ensina a discernir o bem e o mal. A única coisa que acontece na sociedade são terminologias, conceitos que nos ajudam a aprimorar essa capacidade inata que nós temos. A aprimorar e a incluir ela de uma forma correta, de acordo com a nossa sociedade. É por isso que sentar assim, por exemplo, nos Estados Unidos, não seja mal, é por isso que nos Estados Unidos sentar dessa forma aí pode ser mal, dizer tal jeito, mas aqui isso é normal. Então, a lei natural, ela só é moldada de acordo com o meio, mas ela já está lá. Então, o mundano, quando está para pecar, nós aqui também fomos mundanos alguma vez. Quando estávamos para fornicar, quando estávamos no mundo, quando estávamos para roubar, nós sentíamos um peso de consciência. E se alguém ainda fornica sendo cristão, sente um peso de consciência. Agora, eu vou falar do cristão. O cristão, já não chamamos de lei natural. Porque quando o cristão peca, aquele que aceitou Jesus, o cristão é aquele que aceitou o Senhor Jesus e é salvo. Quando ele peca, já não é a lei da consciência que te acusa, é o próprio Espírito Santo. Amém? Então, nós temos que aceitar ser moldados, temos que aceitar que o Senhor Deus fala conosco através da oração. E nós só vamos saber que temos alguma coisa da parte de Deus se começarmos a ter esse tipo de ginástica, esta interação. Eu sei muito bem que é muito difícil orar. Eu sei muito bem que é muito difícil ter interação com as Escrituras. Há pessoas aqui que a Bíblia delas é um cemitério. Eu sei.
Eu sei que é um cemitério, mas é um exercício paulatino, é um exercício de pouco a pouco. E você tem que começar hoje esse exercício, não é que começar aos 30. Depois reclama dizendo que é porque não encontra as coisas que você quer. Como é que quer encontrar as coisas que você quer se você não ora? As coisas que você está à procura na tua vida estão lá na fé e na oração. Amém. Se você não ativar esta oração que Deus colocou em ti, esta pessoa que está dentro de ti, que é intercessor, que é uma pessoa que ora, que interage com Deus, e esta tua fé no grau de mostarda, por mais pequena que ela seja, se você não ativar isso aí, as coisas que você está procurando não vai encontrar. Vai continuar a procurar de outras formas que não vão durar. Nós precisamos ativar este homem que está dentro de nós. E parece algo difícil, não é difícil. É um desafio, sim, é um desafio. Mas é algo que é possível. Porque às vezes nós pensamos que é impossível ouvir Deus, que está muito distante de nós. Mas é a coisa que está mais próxima de nós, ouvir Deus. A única coisa que você tem que exercitar agora é: Senhor, eu não posso resistir ao pecado, eu preciso da sua ajuda. E nós precisamos aceitar que nós somos fracos. Sim. Este é o problema. Temos que aceitar que nós somos fracos. Temos que aceitar esta condição aqui, que nós somos fracos. E o Senhor vai nos ajudar a mudar de perspectiva. Porque nós às vezes pensamos que nós vamos conseguir sair de algumas coisas por nós mesmos. Não. Eu me lembro que quando eu ouvi a voz do Senhor pela primeira vez, aquilo foi algo aterrorizante para mim. Foi algo que eu não entendia. Mas acontecia repetidamente, eu ouvia uma voz falando comigo. Mas eu não entendia. Mas aquela voz depois me deu instruções. É difícil ouvir alguém dizer que ouviu uma voz que lhe fez se perder. Não. Se era de Deus, essa voz me deu instruções. E qual é a instrução que essa voz me deu? Essa voz me disse: vai ter com o homem de Deus, o apóstolo César Mazusa. Então eu fui para lá ir apresentar o meu caso. Então, o ministério não vai se desenvolver de uma forma desorganizada, não. Quando o Senhor chamar você, Ele vai dar recursos para esta visão aí. Este ministério é desenvolver saudavelmente. E a mentoria é a base do desenvolvimento do ministério. Ministérios de hoje em dia são deficientes porque eles não têm tempo para sentar e aprender. Eles não têm tempo para sentar e aprender. Eu me lembro que quando eu fiz 8ª classe, eu fazia curso noturno, eu entrei na 8ª com 14 anos, então, sabem como é que é, né? Eu atrasei um ano porque me mudaram de uma casa para outra, nunca chorei, não se preocupe. Então, me mudaram de uma casa para outra, então tive um ano de atraso. Então, quando entrei na 8ª, né, naquele nosso ciclo de classes lá, passei para o curso noturno. Então, eu me converti alguns daqueles anos e eu começava a ministrar, eu evangelizava de noite, na escola de Basílio, de noite. E quando eu começava a evangelizar, as pessoas se convertiam. Eu me lembro que nas paragens, eu parava ali e orava pelas pessoas, as pessoas manifestavam na rua. E algumas pessoas caíam ali e manifestavam demônios, todas essas coisas. Mas quando eu passo da 10ª, eu não faço 11ª, eu vou para o instituto. Então, CC. E é neste ano de 2017 que também que eu conheci esse ministério. Então, uma coisa aconteceu. Deus me deu tempo de começar a formatar o ministério que Ele estava procurando para a minha vida. Então, eu comecei a beber. E ainda estou bebendo, estou aprendendo. E é este tempo, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, nos fins de 2023, Deus começa a voltar a sussurrar, a dizer: tem que fazer alguma coisa. Então, em outras palavras, o Senhor está dizendo: ô jovem, já sentaste demais. Então, levanta-te agora e começa a fazer alguma coisa. É assim como o ministério funciona. Deus não vai deixar você desenvolver da forma errada. Ele vai te instruir o que fazer paulatinamente. E assim, é natural, as pessoas vão te entender mal, vão te interpretar mal, vão te odiar às vezes. Sem motivo, muitas das vezes. Você se perguntar por que a pessoa te odeia, não vai te dizer. Mas se você permanecer, o Senhor vai organizar esse ministério.
E uma coisa impressionante é que quando Deus vai organizando o ministério, Ele vai desencadeando, vai abrindo portas. Ele vai desencadeando coisas fundamentais para a tua vida. Aquelas coisas que você achava que já era incapaz de ter, Ele vai começar a fornecer para você. Porque paulatinamente você acreditou que o Senhor podia forjar você, que o Senhor podia transformar você. Então, Ele vai começar a fazer grandes coisas que você não esperava. Porque você aceitou ser moldável. Você aceitou sentar em um lugar específico para aprender. Porque esta é a base do desenvolvimento do ministério. Como vamos saber que nós temos o ministério da parte de Deus? É sentando e aprendendo e ouvindo ministros que o Senhor também confiou com o ministério. É ouvindo esses que são os nossos pais na fé, que são os nossos mais velhos na fé. É ouvindo esses que o Senhor vai começar a fazer algumas coisas dentro de nós. Como é que o ministério começa? O ministério começa não na discoteca. O ministério não começa lá, você pecando fazendo duas coisas. O ministério começa você ouvindo a palavra. E quando você vai ouvindo a palavra, alguma coisa vai se identificando com você. Algumas coisas que você vai ouvindo vão se identificando com você. E parece que o Senhor está falando contigo exatamente. E quando isso acontece, não é algo por acaso. É realmente o Senhor falando contigo. E nós temos que aceitar que essa perspectiva que vem como uma espada de dois gumes é uma palavra que você não tem como esquivar. Ela bate de frente, ela te confronta de frente. Mas essa palavra também ela germina algo em você. Essa palavra ela muda o histórico da tua vida. E a juventude é a melhor etapa da vida em que Deus forja grandes gigantes da fé. Sim. É a melhor fase da vida em que o Senhor forja ministérios robustos. É a melhor fase da vida em que o Senhor começa a formatar pessoas que vão mudar e vão influenciar uma geração inteira. Aqueles que você admira eles hoje, Jim Swaggart já se foi, Reinhard Bonk já se foi, aqueles que você diz que eles são grandes referências da fé, eles não começaram velhotes, não. Começaram do nada. E é essa capacidade que eu quero que você entenda aqui hoje. Que você está adorando um Deus que pode fazer tudo a partir do nada. Você não precisa de influência nos podcasts daqueles que acham que já estão aí. Não precisa deles. Você precisa de Deus. Você não precisa de influência naquelas lojas de estilistas para ser não precisa. Você precisa de Deus. Você não precisa de nenhuma outra coisa. Você precisa de Deus. Se for para Deus usar essas influências, Ele soberanamente vai as usar para poder suprir aquilo que Ele colocou em você. As pessoas devem aceitar que o ministério que o Senhor propõe para nós, Ele é equipado de todas as ferramentas, de todas as coisas que a gente precisa para cumprir e para fazer tudo o que nós precisamos fazer. Em outras palavras, vou traduzir os seguintes. Significa que se Deus, irmão, te chamou para nações, o ministério que Ele colocou em ti vai providenciar aviões, vai providenciar comboios, qualquer outra coisa, vai providenciar pessoas, vai providenciar lugar, todas as coisas que você precisar, o ministério que Deus colocou em ti vai providenciar todas as coisas. E quem providencia é o Senhor Deus. E nós temos que aceitar somente que Deus, a partir do nada, Ele tudo pode. Jeremias aqui está sendo chamado de uma criancinha. Estão a chamar uma criança. Primeiro, é um lugar, Israel, é um lugar que eles trabalham por meio de tradições. Eles olham para o que os patriarcas faziam. Eles seguem ao pé da letra o que os patriarcas faziam. Então, uma coisa que está sendo ferida em primeiro lugar aqui é que Deus está se apresentando a uma criança. Segundo, está a se apresentar para essa criança ser profeta, para exercer um ministério. Em Israel existe uma idade em que eles socialmente aceitam, deixa que já tem tempo suficiente para começar o ministério. É por isso que o Senhor Jesus Cristo começou o seu ministério há 30 anos. Mas ele já fazia o que fazia ainda criança. Então, estamos a detectar isto aqui. Que primeiro, Jeremias está sendo chamado ainda criança. É o primeiro obstáculo. Significa que primeiro ele ainda não tem casa própria, ele não casou, ele não tem família, não tem nada, ele ainda é criança. Estamos a ver vários obstáculos
que impediriam Jeremias de exercer este ofício com eficiência. Mas uma coisa aqui que quebra todas essas regras, que quebra todas essas coisas, é a mão do Senhor, é a voz do Senhor. Algo me impressiona no discurso do Senhor Deus. Diz que tudo que eu te disser, tu dirás. E onde eu te mandar tu ires, tu irás. Então, estamos a encontrar a palavra típica daquela que o Senhor Deus falou com Moisés, eu sou. Então, é porque Ele é que as coisas vão ser. Então, significa que o Senhor está te chamando para um ministério, independentemente dos recursos limitados que você tiver. Se é o Senhor que está falando contigo nessa perspectiva aí, a única coisa que você tem que fazer é permanecer. Orando, aprendendo, meditando nas Escrituras e se santificando. Esta é a fórmula mágica do sucesso. Esta é a fórmula mágica de desenvolver o ministério que o Senhor colocou em você. Às vezes sentar cansa, sentar aprender cansa, sentar e esperar o tempo de Deus materializar as coisas é entediante. Eu sei disso e parece que não tem sentido muitas das vezes, mas o que nós temos que aprender é aceitar o modelo de Deus. O que nos faz a gente ficar frustrado é porque nós temos os nossos próprios modelos, temos as nossas próprias formas de ver as coisas, temos os nossos próprios ways, temos os nossos próprios caminhos. É isso que nos dificulta de aceitar essa perspectiva, esse caminho apertado que o Senhor preparou para nós. E nós temos que nos despir desses caminhos aí, largos, e aceitar entrar nesse caminho estreito aqui. E tudo fará sentido na nossa vida. Amém? E no 11 ele diz, ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? Eu disse, vejo uma vara de amendoeiro. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O ministério profético já havia começado. Quando Jeremias vê aquela vara de amendoeiro, ele está vendo a sentença, o tipo de sentença que o Senhor vai fazer contra Israel. Porque Israel apartou-se do Senhor, foi adorar outros deuses, foi queimar incenso a outros deuses. E o Senhor mostrou aquela vara e disse que eu, Senhor, veio para fazer cumprir a minha palavra. Ele está dizendo assim, se eu disse que eu quero aquela menina ali para cumprir o meu ministério, Ele vai velar para fazer cumprir a palavra dele. Eu quero te explicar um bocadinho na minha medíocre forma de entender isso. Quando o Senhor diz que Ele vela para fazer cumprir a palavra dele, o primeiro ponto que você tem que notar é que é um ser soberano falando. É o primeiro ponto. O segundo ponto está a dizer, Ele vai aumentar recursos. Um ser soberano que já faz tudo, quer dizer que ele concentra os recursos, Ele causa atenção, Ele causa consequências, Ele faz tudo ao seu dispor para cumprir aquilo que Ele disse. Hoje estamos numa geração que as pessoas já não acreditam que quando o Senhor Deus promete, Ele cumpre. A pessoa exata, não vai aparecer réplica, não. Vai aparecer a pessoa exata. A mulher perfeita vai aparecer no tempo certo. Não precisa andar a se entregar de homem a homem, não precisa se entregar de menina a menina. Você tem que permanecer com o Senhor. E Ele vai trazer a pessoa que te complementa. Lá, quando o Senhor Deus criou a Eva, Ele criou daqui. E depois Adão pronunciou, eu acho que eu vou dizer, eu estava no canto do casal. Veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo, que é que vês? E eu disse, vejo uma panela a ferver, cuja face está abaixo do norte. E disse o Senhor, do norte se descobrirá o mar sobre todos os habitantes da terra. Da última vez que eu estive ministrando aqui, não foi a última vez, mas uma coisa me interessa aqui, o termo profeta. O termo profeta do original é Nabi, e Nabi significa alguém que ferve de inspiração. Então,
Jeremias ali está vendo uma panela a ferver, que aponta para a banda do sul. E o Senhor Deus está dizendo que é exatamente do norte que ele vai unir tudo para ir ali na porta de Israel. Amém? Uma coisa que me interessa aqui é esta panela que ele está vendo a ferver. Profeta é alguém que ferve de inspiração. O que é ferver de inspiração? É alguém que recebeu uma missão da parte de Deus. É alguém que recebeu uma mensagem da parte de Deus e não está conseguindo conter isso aí dentro dele. A palavra de Deus diz assim, diz que quando eu comi a palavra na boca, ela era doce. Eu comia ela, era doce. É o que está acontecendo aqui por acaso. Talvez você está ouvindo essa palavra, isso é muito doce. Está comendo a palavra, ela é doce. Eu estou falando do ministério. Está comendo a palavra, ela é doce, anima ouvir os outros falando. Eu quero ouvir mais, anima, está comendo a palavra. Mas o mistério que acontece é que diz o Senhor, quando esta palavra chegou ao ventre, chegou lá no estômago, ela começou a amargar. É disso que estamos falando. O ministério é isso. É a capacidade de ouvir Deus falar as coisas doces. Eu vou te fazer isto, eu vou te fazer isto. E você está recebendo essas coisas doces. Mas quando já ele quer formatar o ministério para o fazer cumprir, ele vai amargar. E ao ver as circunstâncias. Você passa pelo deserto, passa os vendavais, passa todas essas coisas. Então, a palavra é amarga. E depois chega o tempo que é para você cuspir esta palavra. E é onde começa a exercer o ministério. E essas etapas você não salva. Essas etapas você não faz quando quer fazer ou quando não quer fazer. O Senhor é que instrui você. Amém? O Senhor é que te dá a direção para fazer a palavra de Deus. Jeremias foi chamado pelo Senhor. Jeremias teve a resposta da seguinte pergunta: como eu saberei que tenho um ministério da parte de Deus? Ele soube que tem um ministério da parte de Deus porque ele ouviu o Senhor falando com ele. Esta é a resposta mais óbvia que você há de ouvir. Porque às vezes, quando ouvimos esse tipo de tema, como é que você vai saber que tem o ministério da parte de Deus? Esperamos muitas filosofias, muitas coisinhas. Não. Nós vamos saber que temos um ministério da parte de Deus quando ouvimos Ele falando conosco. Quando ouvimos Ele se apresentando a nós. Nós saberemos que temos um ministério da parte de Deus. E o ministério é a base para alimentar todas as coisas que nós queremos na nossa vida. O ministério é a base para cumprir todas as coisas que Deus quer na nossa vida. O ministério não é uma maldição. Uma maldição não é para ser suega. O ministério não é para você fazer as suas próprias vontades. O ministério é para cumprir a vontade de Deus. Amém? E o jovem precisa entender que o ministério não vem para desempregados. O ministério não vem para pessoas que não estão fazendo nada. Não. Também pode vir para pessoas que não estão fazendo nada. Sim, mas esse não é o pretexto do ministério. Porque às vezes quando pensamos assim, pensamos que talvez Deus está vendo que irmão Chefe era um gajo muito ocupado, então não posso falar com ele. Não. Deus, se disse eu quero você, Ele te escolheu. E Ele vai fazer tudo que estiver ao alcance dele para te alcançar. Ele não escolhe pessoas de uma forma aleatória como sobras, não. Se Ele quer te usar uma merda, é porque Ele te escolheu a ti. Não é porque não. Ele te escolheu a ti. Nós temos que entender isso profundamente. Se um Deus soberano sentou na cadeira dele e Ele elegeu você para esse propósito aí, então Ele é soberano o suficiente para não te fazer mal e fazer tudo que estiver ao alcance dele para cumprir esta palavra. E nós temos que aceitar esta perspectiva. Amém? Nós temos que aceitar que o Senhor Deus quer nos usar nessa perspectiva aí. Amém? Me interessa ler o versículo 17. Diz assim: tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei contigo. Não temas na sua presença. O Senhor Deus vai te equipar com todo o equipamento necessário. Se for bélico, Ele vai te equipar. Se for armas, pistola, Ele vai te equipar. Se forem benéficos, também vai te equipar com armas brancas, sei lá o que seja. Mas Ele vai te equipar, você não vai ir despreparado. Amém? Você vai estar pronto. E você só precisa ouvir as instruções de Deus. Há uma coisa que me interessa nos nossos tempos.
Às vezes as pessoas realmente ouvem a voz de Deus, ouvem as instruções de Deus, mas chega um tempo em que as pessoas depois dizem, epa, eu já não consigo ouvir nada. Sim, não quero ouvir nada, então continue fazendo o que você está fazendo aí, não mude nada. Deus fala quando Ele tem que falar. Abraão é um exemplo mais clássico disso. Deus ficou 25 anos sem falar com ele. Ficou um tempo da minha idade sem falar com Abraão. E ele voltou a falar com ele depois. Amém? Então, nós precisamos aprender a permanecer. Sim. A única coisa que nós temos que usar é que Deus já revelou a palavra dele. Então, se ele não está falando mais nada, ele ainda continua falando através da palavra de Deus. Ele nunca se cala. Ele está revelando sempre. Ele está falando, tu faça isso, está aqui na palavra de Deus. Tu anda assim, está aqui na palavra de Deus. Continua se santificando, continua orando, continua meditando, continue fazendo tudo que as Escrituras estão dizendo e permaneça aí. Você não está despercebido diante dos olhos de Deus. Porque este é outro problema. As pessoas pensam que podem passar despercebidas diante dos olhos de Deus. Você não vai passar despercebido diante dos olhos de Deus. Onde você está, Deus te quer aí mesmo. E Ele vai usar exatamente aí onde você está. Com o que você tem. Aleluia. As coisas que você tem são as que Ele vai usar para te tirar de onde você está, para onde Ele quer que você esteja. Não sacrifique tua dignidade, por favor. Não sacrifique tua dignidade, por favor. Permaneça. Aceite ser chamado de Mateus como eu. Se chamarem de Mateus, podemos fazer patinho nós. Eu também sou Mateus. Mas antes vale ser Mateus e receber as bênçãos do Senhor do que ser esperto e ir para o inferno. Amém? Amém. E acreditem, irmãos, no fim das contas, depois que eles vão começar a te elogiar sozinhos. Eu era o mais desprezado nas academias, na escola, era o mais repudiado, porque eu não cabulava. Eu estou a falar coisas que já vou escandalizar. Mas eu procurava sempre me posicionar como quem teme ao Senhor, como um cristão resolvido com o Senhor. Amém? Eu estava lá sempre para obedecer ao Senhor. Não me metia com meninas perigosas, não me metia com ninguém. Eu ficava no meu canto. E eu aceitava ser chamado de matreco. Eu aceitava, ainda assim. Mas, acredita, uma coisa que está acontecendo é que quando nós saímos do curso, o primeiro a ser empregado fui eu em todo o curso. E o primeiro a ter sucesso em todo o curso fui eu. E todos eles costumam ligar para mim. E agora eles já têm motivo de me elogiar. Então, é isso que eu estou falando. Não estou falando para me gabar. Estou falando de que permanecer nos preceitos de Deus tem resultado, sim. É só preciso permanecer. É preciso permanecer. E você não está envelhecendo, não se preocupe. Se preservando, você não está envelhecendo. Amém? E o Senhor vai te ajudar muito. Só que assim, só para terminar. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. O último versículo que me interessa mais diz assim: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Eu quero te apresentar algo muito profundo, irmão. Jeremias não é dito que ele não vai ser vencido porque ele é forte. Ele é dito que não vai ser vencido porque Deus está com ele. Hoje em dia nós ouvimos muitas vezes aí: eu decreto, eu mando, a pessoa se coloca no lugar de Deus. Quer dizer, ele já não usa a autoridade em nome de Jesus, no sangue de Jesus. Ele usa a sua própria palavra. Tu sai daí, a falar com o demônio. Quer dizer, em nome dele, a autoridade dele. Então, quero explicar esse ponto para terminarmos. Existe autoridade outorgada e autoridade autônoma. A autoridade outorgada é aquela pessoa que é dada poder. Eu chegar a dizer: Laetitia, leva esse dinheiro aqui, faça o que você quiser. É meu dinheiro, não é meu dinheiro, mas eu lhe dei autoridade sobre o meu dinheiro.
Eu lhe dizer, Laitita, vai para a minha casa hoje, chega, come meu frango que eu guardei ali. Então, é verdade. Então chega, come meu frango. Para lhe dar a autoridade sobre minha casa. Amém? Então, esta é uma autoridade otorgada. Amém? Significa que eu lhe dei credenciais para essa pessoa exercer alguma coisa que é minha, que eu sou dono. Amém? Ele também tem autoridade porque eu lhe dei. Mas existe aquela autoridade autônoma, que é a autoridade que eu, por exemplo, tenho. Eu chegar a dizer, hoje quero comer chocolate. Eu ir comprar, tenho dinheiro de comprar chocolate. Então, tudo depende de mim. Eu dizer, você vai para casa, você é minha filha, por exemplo, vai para casa. Pode mandar. É autoridade autônoma. Amém? Então, o que é que as pessoas estão a confundir hoje em dia? Elas estão usando a autoridade autônoma onde deviam usar a autoridade otorgada. Nós não temos poder de expulsar demônios. Nós não temos poder de maltratar nenhum demônio. Nós não temos poder de libertar ninguém, nem de abençoar ninguém. O único poder que nós temos é a autoridade. Significa que a palavra de Deus diz que tudo que disseres e pedires no nome do Senhor Jesus vos será concedido. Então significa que esta autorização só aparece em nome de alguém. Significa que há um aio, há uma ponte que nós passamos e nos aproveitamos dela, que é o nome e o sangue de Jesus. Então, de todas as vezes que vires alguém dizendo que tudo na sua autoridade autônoma, essa aí seja anátema para a destruição. Porque nós não temos autoridade em nós mesmos. Nós temos autoridade em Jesus Cristo. Então, Ele, na verdade, é que opera, tanto querer, tanto fazer, em nós. Amém. Então, nós não temos poder no fim das contas. Por mais que eu seja um profeta que levanta a mão, seja um apóstolo que levanta a mão e as pessoas começam a cair, não sou eu aquele. É o poder que está dentro de mim. O poder de quem? Deus. Amém. Então, é o poder do Espírito Santo, o poder de Deus, o poder de Jesus em nós. Amém? Então, nós não temos poder. Nós temos que entender isso. Então, nós saberemos que temos um ministério da parte de Deus quando ouvirmos a voz dele e quando estivermos em um lugar específico, onde também vamos ser discipulados para desenvolver este ministério. Amém? Amém. Espero que o Senhor tenha sido conosco. Então, vamos nos colocar de pé. Nós queremos orar ao Senhor e agradecer a Ele por esta oportunidade também que nos concedeu de orarmos aqui. Amém? Então, nós queremos orar e pedir ao Senhor para nos dar muita graça, para sabermos discernir as eras e a voz dele. Amém? E sermos imunes àquilo que é o veneno do mundo. Amém? Queremos ser imunes ao veneno do mundo. Estamos orando. Pai Santo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu venho orar, Senhor, pedir ao Senhor para que se digne do favor de nos ajudar, Senhor. Senhor Deus, já nos desintoxicar daquilo que o mundo está nos apresentando, Pai. Queremos, Senhor Jesus, ser livres. Queremos, Senhor Jesus, ser livres, Senhor, de qualquer domínio satânico, de qualquer domínio obscuro, de qualquer domínio hereditário, Senhor. Queremos ser livres, Senhor. Liberta a tua juventude, Pai, para que receba o ministério, Senhor, que vem de ti. Porque nós tivemos aqui a falar a tua palavra e sabemos, Pai, que a tua palavra ela gera mistério, ela também gera ministérios, Senhor. Ela desperta ministérios também. Então, Senhor, nós queremos rogar nesta noite, Senhor, desperta ministérios aqui, Senhor. Pessoas, Senhor, que têm um ministério da tua parte, desperta esses ministérios, Pai Santo. Desperta, Senhor Deus, neles, Senhor, algo profundo, algo intenso, Senhor. Pai Santo, usa estes jovens, Senhor, para as nações. Usa individualmente, Pai Santo. Desperta aquilo que queres fazer na vida deles, Senhor Jesus. Pai, todos que escutarem esta mensagem também, sejam avivados, sejam renovados, sejam, Senhor, capacitados para fazer a obra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, injeta teu poder, injeta vida, Senhor, injeta autoridade também no Espírito, dá-nos virtudes espirituais, dá-nos recursos necessários para cumprir, Senhor, a tua vontade, prezado. Eu acredito, Senhor, que o Senhor pode
Eu acredito, Senhor, que pode levantar ministérios aqui. Eu acredito, Senhor, que pode, Senhor, fazer algo diferente aqui. Pai Santo, suscita, Senhor, e chega o poder. Começa, Senhor, a revelar. Começa a revelar, Senhor, mistérios em Deus. Começa a revelar cada pessoa, Senhor, que ouviu essa mensagem, Senhor. Revela o ministério. Revela o ministério, Senhor. Que essa pessoa está carregada, Senhor. Porque é para ti, aleluia. É para o serviço do Senhor, o ministério, Senhor. O ministério não é para a glória. O ministério é para a glória, Senhor. Pai, eu te orar, segundo a autoridade que me concedeste, Senhor. Suscita ministérios aqui. Levanta, em nome de Jesus, ministério, Senhor, aqui, para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai Santo, ajuda, Senhor, a cada indivíduo aqui, que está, Senhor, ouvindo a tua palavra também. Pai Santo, todos que estão enfrentando dificuldades de ouvir orar, Senhor, para que sejam livres, Senhor, e encontrem soluções para os seus problemas. Pai, nas vidas acadêmicas, nas vidas laborais, nas vidas pessoais, Senhor, e nas suas vidas sentimentais também. Eu vim orar, Senhor, para que vençam em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa promessa, Pai, e em Ti nós podemos vencer. Muito obrigado, Senhor, e que o Seu amor, Pai Santo, a graça do nosso Senhor Jesus e a santa comunhão do Espírito Santo, Senhor, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus, aqui agora e para todos sempre. Amém.